1982, nós tínhamos um grupo de estudos judaicos, não religiosos, principalmente história, política, e a gente soube da existência desse casal Wolf, do Rio de Janeiro, e fizemos um convite para eles virem dar uma palestra, um encontro com esse grupo. E eles falaram, cada um metade da noite, sobre escravidão. E aquilo criou uma ligação e a gente tinha uma relação com dois amigos. Em 2003, o Pedro era um cineasta recém-formado, começo de carreira. Conversando com ele, eu contei uma parte da história do casal Wolf. E ele falou, mas quantos anos tem essa senhora? Ele já tinha falecido, o Egon, e ele falou, poxa, temos que filmar isso hoje, porque quanto tempo essa história vai ficar esperando alguém contar? Fizemos 3 expedições para o Rio, aí paramos por questões financeiras e recentemente retomamos. Eles formavam um casal moderno e audacioso e deram uma contribuição singular para a história dos judeus no Brasil. O resto não interessa. O resto são segredos. Você quer saber o que é? Não. Bom, meu nome é Frida Wolf, nascida Tralirvoda. Eu me lembro que eu nem sabia que eu era judia. Eu provavelmente não conhecia a diferença entre judia. Eu era muito ingênua quando eu era pequena. E também porque nossos pais não falaram da nossa ascendência, descendência. Era uma casa conservadora, não ortodoxa. Mas todos os feriados judaicos, não, mais do que isso. Sexta-feira, a gente andava até a nossa sinagoga, que era conservadora. Eu aprendi logo que eu era outra coisa do que minhas colegas, porque um belo dia apareceu uma senhora que chamou várias das meninas, eu também, e nos levou para a aula de religião judaica. Acho que foi isto a primeira vez realmente que eu reparei uma diferença entre as coleguinhas e outras. Nós resolvemos ampliar essa narrativa gravando depoimentos de várias pessoas que conviveram com o casal. Porque, infelizmente, a gente já não tem mais a narrativa direta deles. Obviamente que havia ortodoxia dos judeus alemães, mas eles representavam muito bem aquela classe média, que já estava bem aculturada e que as raízes judaicas mais profundas eram desconhecidas para eles. Eu acho que eles acabaram conhecendo mais judaísmo no Brasil do que na Alemanha, propriamente dita. Eu acho que ela teria
vamos dizer, gostado de se aproximar da religião. Mas ele era mais radical também nisso e não queria dar o braço a torcer. Ele se considerava ateu. Quando eu conheci o Egon, ela me levou para o outro lado. Eles se conheceram devido às fraternidades. As fraternidades eram círculos de afinidades e eram por assuntos, por tema de interesse. O Egon participava de estudos judaicos, esgrima, boxe. A Freda era ligada a um círculo de literatura e poesia. Assim eu vi ela a primeira vez. Isto é no apartamento da minhas Fraternidade Sororidade em Berlim. Abril 1931. Isto é dos acasos da vida. Quem foi convidado, como aqui também em geral, são os presidentes de uma instituição, não é? E o presidente, naquele ano, era o Freddy Friedman. E ele tinha uma gripe aquele dia. E mandou o Egon, que era o segundo. E se não fosse, não é? Não, vocês não vão acreditar. Aqui tem ainda mancha de sangue. De um duelo que o Egon tinha que fazer. Duelos com amigos não eram duelos. Isto era só exercício. Mas aí também, de vez em quando, exercício e eles perderam sangue. Com sangue. E como Egon era um dos melhores, era poucas vezes que isso aconteceu. Acho que é por isso que ele guardou. Para lembrar que ele também podia ser ferido. Em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, eles tomaram a decisão de abandonar a Alemanha, definitivamente. E como parte dessa fuga, dessa saída, eles foram viver em Paris, na Sorbonne, durante quase um ano. E de lá eles já tinham planejado empreender viagem para o Brasil. A família da Freda, que era mais conservadora, exigiu que eles voltassem para Berlim, fizessem o casamento religioso judaico e aí sim viajarem. Minha irmã estava aprendendo de ser costureira. Quando eu casei no civil, naturalmente, e no religioso, mas nós não íamos casar na sinagoga. Nós íamos casar, também já era tempo de nazismo, não é? No apartamento do rabino, meu professor de sempre, já da escola, e meu amigo pessoal. Eu ia de saia comprida, preta, e minha irmã insistiu de fazer a blusa para mim. Ela gastou toda a fazenda para estas mangas. E meu pai tinha que arranjar mais fazenda para ela, para o corpo. Porque não queríamos decepcionar demais os nossos coitados de pais. Para eles, a nossa vida já era bastante ruim de qualquer jeito. E só no civil, isso, eles não teriam gostado. Eu trabalhava, Egon trabalhava na loja do pai naquele tempo para ajudar, porque eu
caixeiro já tinha saído, não trabalhava mais para judeus, quer dizer que a vida diária não era problema. Eu trabalhava de manhã numa firma como contadora, não somente dando aulas, eu tomei conta de tarde de uma menina que não queria aprender. Então, em 2012, eu tomei a decisão de visitar Berlim finalmente, que era algo impensável para mim até aquele momento. Eles estavam mais do que no olho do furacão, eles estavam a 300 metros da chancelaria onde o Hitler ficava, eles estavam a talvez 500 metros do Reichstag, que é o parlamento alemão que foi incendiado, na época atribuído a um opositor do regime, e hoje já se sabe que foram os próprios nazistas que queimaram como uma forma de alavancar o nível de violência. E o portão de Brandemburgo está a 250 metros, 300 metros, e o mais incrível que a fogueira dos livros que o Goebbels organizou era na frente da faculdade do Egon, da Escola de Direito, do outro lado da avenida Unter den Linden, que a Freda estudava. Essa fogueira foi alimentada com os próprios livros da Faculdade de Direito, onde o Egon estudava, e eu fui conferir esse local. E isso foi muito emblemático, porque até hoje é algo que simboliza muito o que são esses regimes totalitários. In this book, every student had written with his own hand. And you have here this number. Which do you have here now? Yes. You have this number, 8,418. 8,418. And you find Frida Hollywood from Berlin, Philosophy Faculty, and Kaufmann of English. The last date here, in the June 33, we would say this is the last date, and then you're finished here. And in this book, this is from university registration. I did this for Egon, 6,249. And after that is the date when he got ein Testat, ein Zeugnis steht hier, ein Zeugnis, also was besucht hat. Something like a diploma or something he got there. Und ich würde jetzt sagen, war zwischen diesen beiden Daten, zwischen dem 24.04.30 und dem 26. Mai 33, war Student dieser Between the dates, April 30 and May 33, he was student. I have 9 hours of the appointments of Frida, making a documentary. And she explained the atmosphere of Humboldt at that time. Let's say he was from the boxing circles and the Esgrima fraternity. WO. Professor, décadas depois, pesquisando os arquivos da universidade, achou primeiro dezenas, depois centenas, e hoje se sabe que são quase 3.000 fichas brancas. São fichas que estão incompletas. Os alunos, o histórico escolar dos alunos é interrompido bruscamente em meados de 33.
e não tem mais nenhuma observação de nota, de formatura, elas ficaram incompletas. E esse professor desenvolveu um projeto de preencher essas fichas. E o Egon e a Frida, como romperam definitivamente com a Alemanha, sempre fizeram questão de que as fichas deles continuassem em branco, para que daqui 100 anos, 200 anos, quando alguém manipular esses dois cadastros, perguntarem novamente por que essas fichas estão em branco. Eu me dei conta que já existia bastante antissemitismo na universidade quando eu conheci Egon. Eu entrei na universidade a pedido dos meus pais para línguas, para ficar professora de francês e inglês. Eu não tinha a mínima vontade. Depois de um ano eu saí e me inscrevi para a economia. Economia com um pouquinho de história. Eu queria me formar, mas eu queria escrever, eu queria entrar como repórter num jornal. E Egon tinha largado a ideia de advogado, porque isso ia demorar muitos anos, e ele queria ensinar direito. Isto é, Egon, como ele tinha que aparecer na universidade. As fraternidades se encontraram dos diversos cursos para uma conversa em círculo formado no hall da universidade. E pelas cores a gente sabia a que fraternidade eles pertenciam. E, infelizmente, aquela de Egon, que se chamava, traduzido, Sociedade Acadêmica de Cultura e História Judaica. Eles estavam justamente do lado dos nazistas. E saiu briga. Acho que cada semana quase que acontecia coisa. Não era tempo fácil. Este ano 31, 32, na universidade, não era fácil. No começo eram discussões acaloradas, radicais, e aquilo evoluiu para a troca de socos e pontapés, quase que diariamente, até que os militantes nazistas começaram a entrar armados na escola. E o Egon, que era do grupo de esgrima e boxe, e meio valentão, gostava de uma boa briga, percebeu que ele ia morrer em poucos dias. E numa dessas escaramuças ele fugiu por uma janela e não voltaram mais para a universidade. Os judeus alemães que estavam no olho do furacão conseguiram fazer o seu êxodo. De fato, uma parte conseguiu sair, a maioria não, porque o desprendimento, né, de seus negócios, seus compromissos, da sua posição profissional, etc.,
impedia. E a autoilusão de que Hitler é uma figura ridícula que não durará muito tempo. Isso você encontra na literatura ligada, né? A presença do nazismo na Alemanha. Muita gente acreditava que ele não passava de uma figura, né, transitória, e que o partido nazista, enfim. Mas sabemos que não foi isso. Bom número de judeus da Europa não tinha nenhuma condição, não tinha nem passaporte. Na Polônia, quantidade enorme. Em outros lugares, na Europa Oriental, não tinham ainda discernimento, nem viviam nas cidades, viviam nos estados, né, no interior dos países, e não tinham nem dinheiro para... parte jamais chegou aí a capital. Nada, não tinham nenhuma condição. Dos mortos, aqueles que conseguiram fugir, que eram pessoas já um bom nível de instrução ou algum nível profissional, que tinham condição de entender quais os procedimentos, providenciar documentação também, que tinha uma série de documentos que seriam apresentados. Eles deduziram que a Alemanha ia se envolver numa nova guerra mundial, e logo, e talvez mais amplamente do que foi a Primeira Guerra. E eles não queriam participar disso em nenhum papel, em nenhuma circunstância. E planejaram a vinda ao Brasil. Primeiro eles imaginaram viajar para a Austrália, Nova Zelândia, ou África do Sul, mas eram todos países relacionados com a Inglaterra e que certamente se envolveriam na guerra. E eles acabaram optando, dentro da América do Sul, escolher o Brasil, porque eles viam um potencial de desenvolvimento do país naqueles anos. A gente já tinha feito contatos com uma agência de viagem. Eles iam arranjar tudo para nós, de turista, se a gente ia pegar o navio deles. O melhor ponto de sair era uma cidadezinha, uma aldeia do Riesengebirge. Egon e eu saímos com uma mochila nas costas, com praticamente nada dentro. Deixamos a mochila com um pouco de dinheiro no hotel. Saímos no dia seguinte, passamos na polícia. Tínhamos cada desmarcos, fora do ouro e dos brilhantes que tínhamos escondido. Eu não tirei as luvas, era impossível. E tínhamos a grande sorte de encontrar um homem com um trenó. E estava nevando. O homem perguntando, para que lado vocês querem descer? Luz para o Tcheco. Muito bom, ele lhe deu um trenó e um guia. Era a nossa salvação. Porque quando nós descemos num trenó desses grandes, Deus do céu, as curvas, nós nunca teríamos achado a pé. Nós saímos de Praga em 30 de dezembro. Via Áustria, Suíça, entrando pelo sul da França. Levando um susto daquele jeito em Berna, acho, que tinha polícia da fronteira alemã também. Mas o nosso trem saiu para o outro lado, continuou para o outro lado, para a França. Nós tínhamos que esperar quase 15 dias em Paris para o nosso navio chegar. E eu não sei exatamente a data quando nós saímos da França, mas deve ter sido, muito provavelmente, 15 de janeiro. E nós chegamos no Brasil em 11 de fevereiro. Eu chorei loucamente.
na hora do almoço. Eu tinha perdido minha última casa, o navio. E esperança. A gente não queria saber, podia ser muito difícil. Eles chegaram em 1934 em São Paulo e o Egon trouxe o pai e um irmão, com os quais ele não se dava muito bem, era uma família meio disfuncional. Os pais já eram separados e não muito amistosamente. E logo ele rompeu com o pai, com o irmão, não tinha muito contato. E de um modo geral, por conta da situação mundial, entre guerras, começou a surgir um volume maior de refugiados ou gente precisando fugir ou achando que deveria fugir, se deslocar da Europa. E os Estados Unidos, que era um grande receptor de imigração, fechou suas portas com o Immigration Act de 1921 e 1924. E o Brasil virou também um país na rota um país possível como refúgio. Entre 1934 e 1938, era possível, com uma carta de chamada, algum tipo de documento, conseguir imigrar para o Brasil. Nós ficamos com uma mala e pegamos o trem. Essa experiência linda que vocês não conhecem mais, subindo para São Paulo. Uma beleza. A gente ficou tão impressionada. Era fantástico. Eu não me lembro como nós chegamos no centro. Se andamos com o nosso mapa, é bem capaz. Ou se pegamos um táxi, eu não sei, não me lembro. Nós chegamos na Avenida São João. E do lado nós vimos um restaurante. E já era na hora da janta. Vamos entrar. Entramos. Menu português. Era difícil. Vem um garçom e fala alemão. Posso ajudar? Pode sim. Ele nos aconselhou o que comer. Estava bom. Será que o senhor sabe um hotel perto daqui? Claro, aqui em cima. Isso é restaurante de um hotel. A nossa primeira noite era salva. Ela tentou trazer os pais e a conselho do advogado que eles contrataram no Rio de Janeiro, ele sugeriu juntar dezenas de processos de várias famílias, se eu não me engano eram 180 processos, e isso seria mais difícil do Itamaraty bloquear. E quando eles chegaram no guichê, poucos dias antes do prazo final, o Oswaldo Aranha tinha assinado uma portaria interna, não divulgada, que o prazo final tinha retroagido 2 meses. E com essa manobra, diria, antissemita do governo Vargas, os pais da Frida não conseguiram sair e morreram assassinados pelos nazistas. A partir de 1938, que começa a ter... Em 1937 tem uma circular, antes do Estado Novo, uma circular secreta restringindo especificamente a entrada de judeus, porque naquele momento era o maior contingente de gente fugindo da Europa, e aí começa a existir muitas restrições. Eles conseguem chegar, o casal Wolff chegou um pouquinho antes desse aperto, desse controle, mas acabou sofrendo esse controle porque a partir de 1938 todas as pessoas passaram a ter que necessariamente se apresentar no Ministério da Justiça, levar documentação, tirar a carteira de estrangeiro, etc, etc. Tem um controle maior. A gente achava que tinha que ficar independente de ser empregado, porque assim nunca na vida íamos avançar. E começamos a escrever cartas para a Europa. E o melhor que veio era uma firma de armações e lentes ópticas da Áustria, judia.
Nós oferecemos a pressa da fábrica com 10% para nós. Não existia no Brasil. Assim sobrevivemos à guerra. Num certo momento, eles se viram com containers enviados pelo fabricante de milhares de armações, sendo que no Brasil não existia indústria desse produto e o comércio no Atlântico Sul estava bloqueado porque a Alemanha tinha torpedeado vários navios nas costas brasileiras. Não era o plano original deles, mas como aquilo era um ganha-pão, era necessário, e o sucesso foi realimentando essa atividade, eles continuaram até meados da década de 60. Uma coisa engraçada com os voos era que tudo que eles faziam, eles faziam com muita intensidade. Então, no início, eles trabalharam muito, só pensavam em trabalho. Eles viajavam muito porque não era só hobby, porque como eles importavam óculos, aros de óculos, eles viajavam muito e aproveitavam essas viagens para jogar golfe. Você sabe o que é isso? Uma coleção de passaportes das nossas viagens. Já fomos muito para o Japão, quer dizer, já uma volta do mundo. Nós resolvemos de ir para a Austrália e New Zealand. E isso acabou, então, sendo o bilhete mais comprido que a Air France já tinha vendido na América do Sul. Naturalmente, bilhete mais uma volta e meia do mundo. Aí fomos fotografados quando fizemos o check-in com todo mundo que nos estava acompanhando. Aqui tinha no balcão, não é? Onde ficou isso? Aqui estou no balcão. Quando a gente estava no avião, naturalmente mais uma fotografia. Do correio alemão, com que nós saímos da Alemanha. Em vez de passaporte, né? Que nós não ganhamos. Bom, tudo naturalmente dividido por... Isso é porque cada tinha passaporte. 2, 3, tem muito mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que isso foi minha primeira viagem para o estrangeiro. Agora eu estou de fato viajando. O até logo me era muito mais fácil do que eu tinha pensado, porque era muito rápido, surpreendente. Ele nunca gostou do comércio, né? E ele sempre procurando outras coisas. Por isso que ele leu tanto, que ele estudou tanto. E ele queria se retirar muito cedo e queria, como eu escrevi, uma agência de viagem, porque ele adorava arranjar as nossas viagens. Esse era o sonho dele, e na casa dele, no Rio, ele tinha um escritório onde ele guardava tudo que é dica de viagem, tudo que hoje em dia se encontra no computador, ele tinha armazenado. Nós queríamos para o Rio. Nós já tínhamos filial no Rio. Eu simplesmente queria trocar. Matriz, Rio, filial, São Paulo. Olha, quando eles foram para o Rio de Janeiro, eles foram em 48. Eu tinha 10 anos. Então,
a partir dessa época, eu comecei a passar as férias na casa deles no Rio de Janeiro. Eu era a sobrinha postiça, porque eles tinham vários sobrinhos postiços, ou alguns eles chamavam de filhos postiços, porque eram pessoas que não tinham pais ou que os pais não eram presentes. Mas no meu caso, meus pais eram presentes, meus pais estavam sempre lá, então eu era sobrinha postiça. Acho que eu comecei a descendência dos postiços. E nós tínhamos a casa só para nós. E aí todo mundo acabou na nossa casa. E isso seguiu, sabe? Todo mundo sempre foi junto. Se mudou junto conosco. Primeiro trouxeram os cachorros, se tiveram, e depois os filhos. Ele não guiava, e ela era a motorista da família, e nós todo dia, às 5 horas da tarde, íamos para Presidente Wilson, eu acho, buscá-lo do escritório. Mulher no volante, que era muito raro ainda naquela época. Não tinha muitos. Vamos pegar, ela diz à polícia, deve ter qualquer coisa errada. Ela não pode ser a motorista sempre. Parar. Documentos, por favor. Tudo bem, está tudo em ordem. Diz, claro que está tudo em ordem. Tá bom. Segunda vez, a terceira vez. Aí nós começamos a nos divertir. Cada vez que a gente viu um polícia, trânsito, assim, eu desviei, como, será que ele nos pega agora? Mas parece que os primeiros disseram, não amola este carro de São Paulo com a mulher no volante, ela tem documentos. Ninguém mais nos parou. Foi muito divertido. Enquanto nós, aqui no Rio, como também em São Paulo, tínhamos ligação com judeus, porque os nossos refugiados eram amigos, naturalmente, eram judeus. Mas nós não conhecíamos a comunidade antiga. Eles não tinham grande envolvimento nem religioso e nem social com a comunidade judaica. Eles não frequentavam clube, associações. Eles tinham contatos eventuais muito mais em relação à origem alemã. É uma situação muito mais cultural e social do que judaica. E nos anos 60, o Egon foi indicado para participar da Policlínica Israelita do Rio de Janeiro. E ele entrou na diretoria. E eu também trabalhei com as damas. Depois de 2 anos, ele foi feito presidente. Depois de 2 anos, ele foi reeleito. Depois de 2 anos, ele disse, agora não. Eu preciso me dedicar mais para meu negócio. O meu negócio está andando mal. Aí, eles consentiram. O que foi feito, quer dizer, Egon trabalhou 5 anos e meio de presidente, antes de realmente sair. Eu fiquei 2 anos presidente das damas e o resto do tempo uma das diretoras. Quando ele atuava na Policlínica, ele teve uma curiosidade, qual foi a origem dessa entidade. E rapidamente ele chegou à conclusão que a própria diretoria não sabia, porque ele questionava como que surgiu e a resposta invariavelmente era: meu pai foi o fundador, meu avô foi quem presidiu. E ele percebeu que isso seria impossível e foi em busca dos livros de fundação, dos documentos iniciais. E descobriu que era uma outra história, que cada um chutava um fundador e uma origem, e o fato real era totalmente diferente. E isso despertou nele uma curiosidade de fazer
o mesmo procedimento com a colônia judaica no Brasil. E a atração foi tão intensa por isso que eles abandonaram a atividade profissional, venderam a empresa e as outras 4 décadas seguintes eles dedicaram a essa pesquisa histórica. Não, se não fosse a policlínica, nada disso teria acontecido. Teria sido a agência de viagem e pronto, acredito. A Rodolman foi redator e proprietário da melhor revista. É uma revista, acho que era cada 2 semanas, eu não me lembro muito bem se era semanal ou bissemanal, eu vou ver. Ele era muito nosso amigo desde a policlínica, porque ele pertencia ao conselho. E eu e ele passaram horas a fio discutindo o judaísmo. E veio 1972. E ele queria fazer uma edição especial. E pediu, me escrevam artigos. Eu não queria. Nós estamos fazendo isso para nós, não vamos escrever. Mas ele era amigo tão bom e nos amolou tanto. E Lemle se meteu nisso. Lemle também era amigo nosso, mesmo que nós nunca aparecemos na sinagoga. Mas ele era muito interessado. Pois não, mas não só o nosso nome. E você não vai dizer a ninguém que escreveu. Escrevemos um artigo, vieram telefonemas. Quem é esse pessoal? Queremos conhecer. Peça a eles de escrever mais. Escrevemos mais, sempre sob pseudônimo. Mais um. Aí lembra-se, meteu. Livro. Rabino, nós fazemos isso para nosso prazer. Vocês têm que escrever um livro. Vamos escrever um livro. Assim que nasceu os judeus no Brasil Imperial. E quando estava pronto, em 74, mais ou menos, Rabino, aqui está o manuscrito, e agora? Veio o casal Wolff, depois de ter apresentado o manuscrito ao Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva, que olhou e viu aquilo como um livro não publicável, na verdade, porque era um livro de informação semididático e que comercialmente ele só poderia ser editado com a ajuda deles, financeira. E o Jacó, um dado momento, eu não sei qual, disse, olha, procure o professor Falbo, que ele está como diretor do Centro de Estudos Judaicos e talvez tenha interesse. E aí eles me procuraram. E eu me lembro até o primeiro encontro, eu estava na firma, eles entraram extremamente simpáticos e com o manuscrito deixaram, eu comecei a ver e disse, bom, isso é algo novo. Algo novo pela pesquisa muito pontual, muito detalhada, sobre um período que não se escreveu absolutamente nada. No meio de tudo, ele diz, a propósito de nada, eu li seu manuscrito, eu gostei muito, e será uma honra para a USP de publicar seu livro. Você pode imaginar, nós quase caímos nas costas, né? Uma honra de publicar nosso livro.
Deus do céu. E não custa nada. Desde o início, eles recorreram às fontes primárias, jornais da época, coleções que estavam na Biblioteca Nacional. O Egon sempre me falava que ele era incapaz de mexer em qualquer documento que não tivesse uma boa pilha de poeira. Ele não se envolvia com nada muito recente. E rapidamente eles esgotaram esse caminho porque as informações eram fragmentadas e indiretas. Então eles não conseguiam compor com esses pedaços de biografias uma figura histórica. E isso transformava aquele arquivo todo numa coisa muito dispersa. Aí eles tiveram a ideia de pegar o ponto final da trajetória de cada pessoa, que é a lápide. Escrevendo mesmo, a gente descobriu novas fontes. Nós achamos judeus que foram enterrados bem no início do século XIX, logo depois do começo da imigração, e até hoje, nomes conhecidos também. E isto depois nos deu a ideia, vamos no São Francisco Xavier, porque ele era o primeiro cemitério municipal que foi aberto. O primeiro momento em que a pesquisa vai para um cemitério. Tá? E foi interessante, porque ele tinha que, na verdade, como que ele determinava que aquela lápide do cemitério correspondia a um judeu. Primeiro, o nome. Segundo, o formato da lápide. E terceiro, enfim, o que estava escrito, né? A estrela de Davi, enfim. Letras hebraicas, enfim. A pista estava dada. Mas quando o nome não tinha nenhuma referência judaica, como é que eles faziam? Eles faziam o seguinte, como um cemitério corresponde a uma comunidade judaica, grande ou pequena, um cemitério judaico pertence à comunidade judaica. Eles iam procurar os habitantes daquela cidade e perguntavam, fulano de tal, era judeu? Você o conhecia? Um anúncio chamou nossa atenção ao São Francisco Xavier. Um anúncio de do judeu, de parentes, depois da abertura dela, que o Habra foi enterrado no São Francisco Xavier. Isto nos deu a ideia. Só que a Santa Casa não abriu os documentos. Mas tinha a quadra protestante. E nos aconselharam de dar uma olhada lá. Invadida de judeus. Invadida. Identificados, a grande parte. Também tinham um conhecimento genealógico, porque perseguiam a história de um personagem, de um judeu do século XIX e seus descendentes. Porque a documentação que eles tinham permitia fazer isso. O que não é todo historiador que consegue fazer. Você focaliza um personagem. Mas eles tinham esse recorte cronológico maravilhoso, acompanhando a edição de um jornal qualquer,
do período imperial com todos os números. Aí você vai podendo anotar uma informação familiar riquíssima. E então, daí a grande produção. Mas quando iam no arquivo, aproveitavam a ocasião para copiar, né? Tirar cópias, para trabalhar posteriormente, como todo historiador de fato faz. Grande parte do acervo deles foi trazido para o Arquivo Histórico Judaico de São Paulo. E eles têm um acervo enorme de dezenas e dezenas de caixas e várias gavetas com pastas, com documentos, fotos. O acervo deles começa aqui, nessa caixa 1, e vem aqui por esse todo aquele material que está. Então só essas 3 caixas não são deles? Isso. Ou essas 3 com... Não, só as 3 caixas, daí começa a numeração, daí vem até aqui. Caixa 60, são 60 caixas só do acervo textual. Começa na 26 e vai até 32. Certo. Aqui tem sepulturas. Tinha uma gaveta que tinha um álbum, inclusive, uma dessas que você... Isso aqui faz parte de um álbum. Isso é deles. Isso aqui eu acho que é a Sinagoga do Rio de Janeiro. A Ari. Agora, sepulturas deve ter milhares, porque eles percorreram o Brasil todo. Jantar de despedida da diretoria do Hospital Israelita. Ele foi presidente desse hospital durante alguns anos. Ele está aqui no meio de toda a equipe. Onde que é ele aqui? Ele está aqui. Esse? É. Aqui também. Essa já foi a cara dele até os começo dos anos 90, quando ele faleceu. Eu os conheci em 82. Em 82 eles estavam no começo dos 70 anos. Uhum. O que eles demonstravam explicitamente era um companheirismo absurdo, assim, uma cumplicidade a qualquer custo e uma coerência nas atitudes. E eu sei, assim, de referências nas múltiplas conversas que nós tivemos, que eles tinham uma ligação afetiva com o Instituto Histórico Geográfico. Ambos tinham uma presença muito forte no Instituto, né? Eles não só frequentavam muito, como tinham uma participação muito ativa, participavam muito das sessões, das discussões, dos temas, e muito frequentemente o Egon ou a Frida ou ambos interferiam ou também apresentavam as suas pesquisas. Me deu sempre uma impressão de muito dinamismo na atividade deles.
né? Depois, em 91, o Egon faleceu, né? E a Frida continuou atuando muito também, praticamente em todas as sessões, teve uma participação muito importante. Como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro valorizou o trabalho deles, eu acho que a academia, por consequência, começou a mudar o seu olhar para a produção histórica do casal Wolff. A grande apreciação, ao meu ver, foi feita lá fora, pela universidade, por gente ligada à Universidade Hebraica de Jerusalém, a começar do professor Chaim Avni, que é um historiador que trabalhou com a temática judaica na América Latina, mais especificamente na Argentina, e organizaram um evento ligado à obra do casal Wolff, onde naquela altura já haviam publicado mais de 60 volumes, livros. No Brasil não teve repercussão imediata, porém, atualmente, nos últimos anos, todo mundo passou, todos os interessados na área de história dos judeus no Brasil, a se utilizarem dos trabalhos deles. Quer dizer, o número de citações acadêmicas é muito maior do que se esperava, devido a certa indiferença frente aos primeiros anos que eles estavam publicando seus trabalhos. Quem se preocupou em algum momento, quem estudou em algum momento a presença judaica no Brasil, essa é uma fonte necessária. Até hoje vai continuar sendo, né? Mas não significa que o casal vai ser reconhecido como historiadores, quer dizer, dentro do valor real deles, como pesquisadores que levantaram esse quantitativo gigantesco de informações. Quem aborda quem estuda esse assunto vai perceber a necessidade, vai esbarrar. Se não esbarrar é porque é falta de informação. Eu me interessei em saber fontes da imigração marroquina para o Brasil, uma vez que a minha família tem origem no norte da África, no Marrocos. E esse amigo me disse, olha, eu tenho um casal de amigos que eles são o que tem de melhor em informações. E me passou o telefone do casal Wolff. E eu liguei a primeira vez e conversei com o Egon. E nós tivemos, assim, desde as primeiras conversas, nós tivemos uma afinidade muito grande. E com isso nós conversamos algumas vezes. Numa das vezes que eu liguei, ele percebeu que a ligação estava muito falha. E, de curiosidade, ele perguntou para mim, você não está no Rio? E eu disse para ele, não, eu estou falando fora do Rio, eu estou falando de Vassouras. Quando eu disse Vassouras, ele teve, assim, na verdade não está perto pelo som do telefone, assim, uma surpresa muito grande, disse, puxa vida, mas você está num local onde nós fizemos um trabalho há pouco tempo atrás, e por uma coincidência muito grande, existem 2 pessoas do norte da África que estão enterrados aí. Pois bem, eu fui até esse local que o Egon me disse, e quando eu voltei, eu disse a situação de abandono que estava. O Egon me disse, olha, nós precisamos de fazer alguma coisa com isso. E fiquei aguardando um tempo, ele não me retornava. Passaram-se alguns meses. E eu resolvi, então, ligar para a casa deles, afinal, você não sabe o que poderia ter acontecido.
e atende a dona Frida e me explica. Ele tinha sido internado e faleceu. E a dona Frida, então, assim, muito assim, abalada pela perda do marido, ela decide, junto comigo, a gente ver o que a gente poderia fazer no tocante de não permitir que aquela situação das duas pessoas enterradas em vassouras, desses judeus que estavam enterrados em vassouras, continuasse do jeito que estava. Bem, e a partir dali nós tivemos assim uma proximidade durante todo esse projeto. Nós criamos uma comissão que deu origem a esse memorial, e por conta dessa situação nós tivemos muita proximidade. Segunda viagem que nós fizemos para gravar a Frida foi para Vassouras. Ela guiando uma excursão com 2 bengalinhas, e foi muito emocionante. Esta parte do jardim da Santa Casa de Misericórdia, a quem pertence o asilo lá em cima, nos foi cedida pela Santa Casa. Quem fez o projeto, vocês sabem, era Burle Marx, graciosamente. Nos achamos, meu marido e eu, esta lápide em 1985, quando nos vimos este lugar pela primeira vez. Ninguém sabia onde o pessoal, o Benatar e o Levi, foram enterrados no jardim da Santa Casa de Misericórdia, porque não existia ainda um cemitério municipal. Nós começamos a construção mais ou menos 1 ano depois da morte do meu marido. Eu depois, muitas vezes, quando eu não podia mais perguntá-lo, eu pensava se ele sabia que ele ia ficar doente uns anos depois e ia me deixar sozinha. Como ele tinha falado, você continua a obra. Eu continuei. E eu sabia que a urna de cremação do Egon estava enterrada entre essas 2 lápides, num gramado, sem identificação, sem nada. E eu sabia que ele era ateu e queria ser cremado, mas assim mesmo eu pedi autorização para Frida de falar um Kaddish, a oração fúnebre judaica, em homenagem ao Egon. E ela, nessa hora, me disse que estava pensando em me pedir esse favor, mas estava se controlando, estava envergonhada. E aquilo foi um momento de muita emoção. Quando o meu despertador está quebrado ou não funcionando, eu não compro outro. Em geral, eu posso me dizer, eu quero acordar às 5h30, 6 horas, coisa assim. Sempre funciona. Será que a gente pode se dizer, eu quero morrer hoje ou amanhã? Se isso funciona, eu gostaria muito.
Eu me lembro dessa história dela dizer que ela era claustrofóbica e não querer que fechassem o caixão quando ela morresse. Ela sempre repetia que não quer que o caixão seja fechado, mas ao mesmo tempo ela queria ser cremada. É uma coisa, mas e isso o Luiz, que foi o encarregado de, vamos dizer, cumprir as últimas decisões deles, ele realmente, ele insistiu, o caixão não foi fechado. No rito judaico o caixão é fechado, mas ele não permitiu que o caixão fosse fechado e ela foi cremada. São duas coisas contra a religião judaica. Não deixa de ser até uma maneira, dentro da maneira de pensar deles, de fazer até uma homenagem para a família dela, que faleceu, para os parentes dos dois que faleceram, apesar do pai e dos irmãos do Egon, ele ter conseguido trazer para o Brasil, mas de qualquer maneira o resto da família que ficou na Alemanha desapareceu todo mundo. Então foi uma espécie de tributo que eles fizeram pelas pessoas que não conseguiram sair. E eles decidiram, ironicamente, ter esse final, e serem cremados e as cinzas dos dois ficarem juntas. A história do casal Wolff, para mim, é uma história de amor. E no primeiro encontro que eles tiveram na casa de um amigo comum, eles se apaixonaram e decidiram escrever essa história juntos. Isso foi de 1933 até 2008. Ele faleceu em 91 e ela continuou essa trajetória como se ele tivesse presente. E quando eu encontrei, por acaso, o casal Wolff, me chamou muita atenção o contraste das histórias que eu conhecia dos judeus da Polônia, que foram pegos de surpresa, sem condições materiais de fugirem, prenderem fuga. Era algo muito contrastante com a realidade desses dois, que desde de muito jovens tinham consciência exata do que estava se passando e fizeram uma boa avaliação dos fatos futuros. Essa história, apesar de já estar se aproximando de um século de existência, ela ainda é necessária no mundo em que a gente vive, porque essas forças totalitárias, manipulantes, anti-humanistas ainda estão presentes em quase todos os países do mundo. A gente percebe nas democracias ocidentais que, apesar desses regimes serem relativamente abertos, a intolerância é muito forte. O radicalismo, o fanatismo, a exclusão, a omissão, o racismo, o preconceito ainda são forças vivas nas nossas sociedades. E essa história tem talvez o efeito de demonstrar a que tipo de tragédia essas lideranças podem levar a humanidade.